A democracia que foi sacramentada pela Constituição de 88 e que vigora aquele pacto da nova República Brasileira até hoje, está podre de cair. Aquilo ali, aquele arranjo, acabou. Todo mundo tá vendo que acabou. Acabou e acabou muito mal. Acabou com esse governo patético do PT agora, cara. Sabe, esse governo do PT é meio que um retrato do fracasso desse pacto. Porque a gente não pode se esquecer de uma coisa. O PT foi, enquanto legenda política, o principal beneficiário do pacto de 88. Dado que o PT é o partido que mais governou o Brasil desde 88. Então, assim, você teve o quê? Você teve Tancredo morre, aí vem Sarney, mandato tampão, PMDB, aí depois você tem o Collor, uma figura assim anômala que surge, um partido pequeno, com um discurso anti-Marajá. Ele é vampiro. Pra mim, o Collor é um vampiro. Não, o Collor é um bruxo. Ah, é verdade, ele é um bruxo. E ele fazia macumba de verdade. Eu tô ligado disso aí, eu tô ligado. Eu conheço pessoas que relatavam os animais que eram trazidos para serem sacrificados. Negócio pesado ali, viu? Bom, Tá ele chegou a ser presidente, mas foi impeachmentado, né? Então eu acho que talvez no final a macumba não tenha dado tanto certo. Mas veio o Collor, uma figura um pouco fora ali do compasso. Aí depois você tem o impeachment do Collor, você tem Fernando Henrique, PSDB, e o resto é PT. Então o PT é o grande esteio do Pacto de 88. Inicialmente foi o MDB que fez aquilo ali, mas depois isso foi transferido para o PT. E o PT entrou numa crise, porque o PT é um partido que está incapaz de propor qualquer coisa. Ele chegou numa crise. Vamos ver os números dessa pesquisa que saiu. Você viu a pesquisa que saiu eu acho que é da Quest? Não vi. Coloca aí, operador, pra vocês terem a noção de como está o PT. E daqui a pouco eu vou ligar pros caras. A Partido dos Trabalhadores vai ter que se contentar em, caso passe aquela lei do Nicolas lá, em apoiar João Campos para a presidência da República. Eles não têm absolutamente ninguém para apresentar. No PT não tem nada, absolutamente nada para mostrar. O PT agora tá zumbi. Cara, mas eu não acredito que o partido vai perder, vai entregar para um cara de outro partido, impossível. A não ser que eles tirem o João Campos do PSB, o que eu acho também impossível. Mas eu não acredito que eles fariam essa composição. Mas vamos ver isso aí. Desaprovação do trabalho de Lula sobe para 49%, diz Quest. Na pesquisa anterior de dezembro, o percentual era de 47%. Metade dos brasileiros considera que o país está na direção errada. Baixa um pouquinho. Tem os dados mais finos aí. Pesquisa Genial Quest, divulgada na segunda-feira, indica que o trabalho do presidente Lula é aprovado por 47% dos brasileiros. O percentual dos que disseram desaprovar é de 49%. Que se não sabem, não responderam, soma 4%. Vá baixando. Tenta ver a estatística aqui. Tem por região? Porque eu sei que saiu por região. Olha só, ali a gente vê que claramente ele deu um pico ali em fevereiro, março, aí caiu, aí tornou a subir e ultrapassou toda a média histórica, em 49%. Agora veja por região. Porque você sabe onde é que o Lula mais perdeu a aprovação? Não. Chutem. Onde é que vocês acham que ele perdeu mais a aprovação? Olha ali. Começando que eu tô meio cega, né, gente? Eu sou míope, por isso Nordeste. que eu tô sempre apertando os olhinhos. Aliás, falando em regiões e PT, etc., o PT já foi muito forte no Rio Grande do Sul. Era? Já teve muitíssimo apoio, exatamente, Olívio Dutra, petista, que fazia muito sucesso lá. Se não me engano, até o MST foi criado no Rio Grande do Sul. E, assim, eu acho que até o Rio Grande do Sul é uma região, assim, como eu poderia dizer, curiosa nesse sentido, porque parece que apanha por um tempo e depois muda de ideia, né? Então, já foi muito fã do PT, inclusive meu pai, por muitos anos. E aí, depois aconteceram todos aqueles escândalos e virou completamente do avesso. Mas em Porto Alegre eles têm força ainda, viu? Bastante. Porto Alegre ainda é bem esquerdista. Muito sindicato, tem uma tradução. Porque o Rio Grande do Sul tem uma coisa. Eles têm, os gaúchos, vocês, né, gaúchos, uma tradição varguista muito forte. Uma coisa meio castilhista daquela região. Rio Grande do Sul, aí pega o Uruguai. É uma coisa, uma tradição de autoritarismo
junto de um certo paternalismo, mas um paternalismo diferente do paternalismo nordestino. Eu também acho que diferente. É da entrega das coisas. Eu acho que tem a ver com a Revolução Farroupilha e um paternalismo dos caras meio invocados. O sulista é um bicho meio invocado, né? Muita gente, carne de pescoço, saiu dali. Dilma Rousseff, Getúlio Vargas, um pessoal meio... Leonel Brizola. O Leonel Brizola. Aliás, Brizola é da minha cidade, Carazinho, sim. E estudou na mesma escola que eu, Princesa Isabel. Caramba. Uma escola pública. Olha aí, seus antecedentes. E eu concordo contigo, viu, Ricardo? Eu acho que gaúcho, no geral, é bem invocado. Ele tem aquela coisa, tipo, de ser guerrilheiro, marrento. Sou viril, sabe? Ele é muito... eu acho que, inclusive, tem até mesmo a ver um pouco com a cultura indígena no Rio Grande do Sul. Porque tem uma influência muito forte da cultura indígena lá. Então é aquela coisa assim de ser selvagem, indomável. Ninguém me controla, ninguém me domina. Eu acho que o gaúcho é assim. Agora, muita guerra, foram muitos conflitos seguidos durante décadas no Rio Grande do Sul que pararam ali já na presidência do Vargas. Então, é a única região do país que teve muita guerra. Deve ter mudou demais a mentalidade do povo gaúcho. A última foi em 23. Nossa, foi ali. Então, é aqui do lado. É verdade. Agora notem o perfil de região que o Lula tá perdendo a aprovação. No Sul, tá, beleza, meio de se esperar, né? O Sul, enfim, é um número muito alto aí de desaprovação que ele tinha desde o princípio. E ele chegou ali em fevereiro de 2024, janeiro, assim, na virada do ano, a ter 57% de desaprovação no Sul. E agora está com 59%. Agora, aonde o PT está perdendo base de verdade, e eu acho que essa pesquisa aí vai acender um alerta na cabeça de Sidônio e na cabeça da cúpula petista e tudo mais, é no único lugar que ele não poderia perder jamais, que é a base eleitoral dele, no Nordeste. Olhe os números, você não está enxergando, mas eu leio para você. Antes de agora, do número atual, o número mais alto de desaprovação era 31% na virada do ano. Eu não lembro exatamente o que houve. Você lembra o que houve na virada do ano, Impera, que ele teve esse... Foi o negócio das blusinhas? Não foi. Eu acho que dos blusinhas foi antes. Rolou alguma coisinha ali que você observa que tem vários picos de desaprovação no início do ano. Alguma parada que ele fez que... Agora, no Nordeste estava 31, era o pico, de 28 para 31. Agora foi de 26 em outubro para 37. De desaprovação. De desaprovação. Ixi, Maria. Ele ganhou 11% de desaprovação. E em termos de média histórica, neste ano, essa é a média por 6% a mais que o 31. Ou seja, o segundo pico, ele está a 6% a mais. Então, assim, isso mostra claramente que o PT está arrumando para um derretimento. Tá na corda bamba. Isso está acontecendo. Tá tudo ficando extremamente caro. As pessoas não estão conseguindo consumir. Verdade seja dita, a boa parte do apoio do Partido dos Trabalhadores do Nordeste é por causa do Bolsa Família, e não tem como negar isso. E o governo Lula tá cortando desde o início, desde que ele assumiu a presidência. Ele tá cortando o Bolsa Família de todo mundo. Então, tipo, se você pisa um pouquinho fora ali, eles já picotam. A última notícia que eu vi é 27 de janeiro, 300 mil famílias perderam o Bolsa Família. Caralho. A maior parte, vasta maioria dos beneficiários estão no Nordeste. Então, cara, tá piorando a vida de todo mundo de forma rápida e o pessoal tá sentindo e, bom, a culpa é sempre do cara que tá com a cadeira. Gente, eu posso fazer uma pergunta aqui, ó, é meio polêmica, tá? Vocês acreditam mesmo, assim, que isso é pervasivo, que tem uma quantidade significativa de pessoas que querem continuar vivendo o Bolsa Família, que vão lá e, assim, ativamente se planejam, digamos assim, vou ter 1, 2, 3, 4 filhos para continuar sendo dependente disso? Como é que tu acha que isso acontece? Tu, que é baiano, né, enfim, deve entender isso melhor. Usuário do Bolsa Família. Ai, tinha que ser baiano, e aí? Então, eu vou lhe dar uma resposta mais sofisticada do que... eu acho que a noção de responsabilidade que queria aí não é tão preto no branco. Quando você formula a sua pergunta, eu já posso lhe dizer a partir da sua formulação que não. Porque não é que a pessoa planeja, eu vou agora ter não sei quantos filhos, porque aí o Bolsa Família...
eu não vejo esse maquiavelismo, esse nível de racionalidade no planejamento, até porque se as pessoas fossem tão bem planejadas assim, elas provavelmente não estariam no Bolsa Família. Sim, a gente sabe que as camadas populares da sociedade tendem a ser pessoas que seguiam por impressões e por paixões de momento. Então esse é o primeiro ponto. Okay. Dito isso, entretanto, o Pedro fala muito isso da experiência que ele tem com os trabalhadores lá da fazenda dele, e isso é uma coisa que eu acredito que seja real. Como o Bolsa Família é um programa de assistencialismo estático, em que ele não tem um mecanismo de valorização, incremento da força de trabalho, isso não acontece, a pessoa Tu acha que não existe nenhum sistema de incentivo para sair, né? Uma espécie de gamificação também, né? Não é nem gamificação. Por exemplo, você tem massas de milhões de pessoas, mulheres, sobretudo, que vivem, né, desse benefício. E essas pessoas, elas não são qualificadas para o reingresso no mercado de trabalho, elas não têm perspectiva. Então, eu acho que como elas não têm perspectiva, e diante de trabalhos que não lhe pagam o suficiente, elas simplesmente vão permanecer no Bolsa Família. Então, o que ocorre é meio que uma espécie de estagnação social. E veja, isso não é só no Brasil. Alguns conservadores levantam os pontos, são uma coisa que eu já li, não sei ele precisar exatamente aonde, mas eu já li no Thomas Sowell, talvez seja naquele livro sobre ações afirmativas dele, não sei. E já li em outros autores conservadores. E já vi dados, embora eu não saiba aqui de memória, que indicam que programas de assistência social, quando não tem algum estímulo para que sejam substituídos, para que você qualifique as pessoas, produzem estagnação. Porque a pessoa se acomoda. Então, por exemplo, uma pessoa que está acostumada a viver a partir de seguro-desemprego, e supondo que esse seguro-desemprego seja permanente, seja uma política permanente, ele vai estar lá ganhando por muito mais tempo do que aqui no Brasil, que tem um tempo delimitado. A pessoa vai ficar ali e vai ficar de seguro em seguro-desemprego, arranjando um emprego não formal, um bico, uma coisa assim, depois volta. Eu acho que programas de assistência social têm esse problema. E eu acho que o Bolsa Família é isso. Caiu nesse problema. Eu posso trazer uma situação histórica que eu acho bem interessante, que na verdade eu não li diretamente, mas um conhecido meu há muitos anos, ele trouxe esse dado para mim. Vocês lembram do furacão Katrina, certo? Que devastou regiões... Na época do Bush, né? Lá nos Estados Unidos. E fizeram um estudo e constataram que muitas das vítimas que tinham passado pelo furacão Katrina conseguiram ascender socioeconomicamente e estavam numa condição melhor do que outras regiões próximas que não tinham passado pela mesma situação. E aí eles criaram essa possível interpretação de que era porque essas pessoas elas não estavam numa condição de segurança e garantia. Elas tinham que compensar absolutamente tudo que elas tinham perdido, e isso fez com que, na verdade, elas ultrapassassem outras pessoas que estavam em condições melhores anteriormente. Eu penso em 3 grandes exemplos históricos, a gente pode citar sobre isso. A Alemanha, pós-nazismo, um país foi arrasado, destruído, depois reconstruíram todas as instituições alemãs, fizeram um milagre econômico, e a Alemanha tornou-se o que tornou-se. Japão, mesmíssima coisa. Excelente exemplo. Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atômicas, país quebrado, vai chegar lá nos anos 80, explodindo com indústria automotiva, né, segundo maior PIB do mundo na época, competindo, abrindo frente de competição com os Estados Unidos. E terceiro exemplo, Coreia, país pobre, também viveu guerra, porque você teve guerra da Coreia. Então eu acho que sim, tem a ver. Obviamente, vou fazer logo um disclaimer, não é que agora, então vamos trazer uma guerra pro Brasil, a gente arrasa o país e a gente vê... Deixar todo mundo passando fome. Porque não é necessariamente assim que funciona, entendeu? Tem muitos países que tá precisando um plano baixo e ficam lá embaixo. Nunca se recuperam. Esse seria o caso do Brasil, acredito eu. Imagina se o Brasil... Para de vai lá, o Brasil entra aí, do lado... Para com isso. Não, vamos lá. Imagina o Brasil entra do lado da Alemanha e toma as bombas que tomou. Deus do livro. Nossa, realmente. O Brasil não teria. O Brasil seria completamente arruinado de uma forma irreparável. Mas de fato há um elemento psicossocial que eu acho que tem a ver com isso. É uma situação... Ao mesmo tempo, não é que as pessoas do Bolsa Família são privilegiadas.
Porque de vez em quando existe esse discurso. Não, mas às vezes existe esse discurso doentio na direita, né? A pessoa tem muitos privilégios, ela está com Bolsa Família, você não tá vendo. Aí pega um exemplo folclórico de uma pessoa que gastou não sei quanto do Bolsa Família com algo supérfluo. E então... Não é assim. Essas pessoas, elas estão muito vulneráveis. São pessoas que a gente eu vou repetir algumas coisas que você por favor. Acabou falando ali. Porque, vamos lá, são pessoas... O tipo de pessoa que pega o Bolsa Família está abaixo da linha da miséria. São pessoas muito pobres. Então, se você coloca R$150 a mais ali na renda dela, sem nenhuma contrapartida, como você levantou, você não tem obrigação nenhuma de fazer um curso técnico. As obrigações são você manter o seu filho na escola. E, bom, isso daí tira um custo de alimentação dessa criança, café e almoço ou janta ou café da manhã. Então você remove um custo que essa família poderia ter, mantendo esse filho na escola, porque se eu não me engano, é a única obrigação do Bolsa Família, manter o filho na escola. É muito fácil não, né? É uma palavra muito difícil. Mas são pessoas que eram extremamente pobres, agora ganham R$150 a mais, para elas manter esse benefício para sempre, como são várias famílias que estão há mais de 15 anos recebendo o benefício, e só complementar essa renda com algum bico, alguma besteirinha que ela faça ali, já tá ótimo. E outra, né, vamos lá, que se coloque pré-requisitos com as pessoas. A Bolsa Família é limitada a 10 anos e você tem que fazer cursos durante esse período para se qualificar para o mercado de trabalho. Tá, ela vai trabalhar onde, pô? Também. Vai fazer o quê? Ela pode... Não, eu posso ganhar aqui benefício somado da família, que chega até um salário mínimo, ou eu posso arrumar um emprego e trabalhar 8 horas por dia ou mais de forma extremamente precária para ganhar menos, porque tem um monte de encargo, então no fim do dia o cara não vai ganhar o salário cheio. Cara, o Brasil O Brasil, para esse tipo de pessoa, é só resto do Bolsa Família. Gente pobre não tem outra alternativa. É muito difícil. O Brasil é muito difícil. Uma coisa eu esqueci. Lembrei. Ok. Teve uma ação de um prefeito, eu acho que foi em Caxias do Sul, ou em Bento Gonçalves, agora eu não consigo me lembrar muito bem, em que ele começou a passar nas casas, enfim, os órgãos públicos começaram a passar nas casas e perguntar quem é que estava recebendo Bolsa Família, ou recebendo, enfim, algum tipo de auxílio do Estado, que não estava trabalhando. E aí, por que essa pessoa não estava trabalhando? E aí, se essa pessoa não dava uma boa justificativa, uma boa desculpa para essa inércia, essa dependência do Bolsa Família, enfim, dos auxílios, eles pegavam essa pessoa pela mãozinha, faziam um currículo e levavam para as empresas para conseguir um emprego. E se não quisesse, enfim, perdia o auxílio. Agora aí, por exemplo, tem uma situação em que você consegue pegar a pessoa pela mão e levá-la a uma empresa e ela arranja um emprego. Uhum. Esse movimento já é extremamente difícil para o brasileiro. Porque não tem emprego. Uhum. E nisso o PT até conseguiu fazer alguma coisa, porque diminuiu a taxa histórica de desemprego. Isso é um fato. O PT está conseguindo fazer isso aí. Mas mesmo assim é complicado, a economia é desacelerada. Tem outro detalhe, se você cortasse, resolvesse, então vamos fazer o seguinte, nós queremos aqui uma política desumana mesmo. Entrou o Bolsonaro, agora o Bolsonaro não precisa dar auxílio pra ninguém, porque ele vai ter 4 anos e não quer saber mais de nada. Ele vai tirar todo o Bolsa Família. Isso teria um impacto negativo na economia. Porque o auxílio que essas pessoas destruir cidades inteiras. O auxílio que essas pessoas recebem se converte em consumo, sobretudo pelo fato que o pobre consome. Boa parte da renda do pobre é dada por consumo, aluguel, mas nesse caso, enfim, não, muitas vezes não tem. Uhum. É consumo de comida, itens básicos para a vida da pessoa. Então, se tirasse isso aí, você teria desaquecimento de comércio, teria um monte de consequências complicadas. Então, eu acho que o PT está numa situação muito difícil mesmo, porque o mote do Lula, e por isso que a gente vê esses números, e a tendência é que eles piorem se o PT não conseguir fazer alguma coisa. O mote da campanha do Lula, todos vocês sabem, foi prosperidade. Vou trazer picanha, vai comer uma picanha, beber uma cervejinha. Todo mundo votou no Lula, e as pessoas têm esse sentimento pelo Lula ainda em função do que eram aqueles anos de bonança do PT lá atrás. Se isso não vem, quanto mais tempo passa, mais pessoas vão ficando irritadas. Porque, você já tem 1 ano, aí depois 2 anos de governo, né? Aí agora 3. As pessoas, elas querem ver alguma coisa acontecendo
Né? Elas querem ver a tal da prosperidade, da picanha, da carne barata. E elas não... Exatamente. E elas não estão vendo. No momento que elas não estão vendo, é complicado. E eu sempre falo, a situação do PT é tão diferente, é díspare da situação do bolsonarismo, que dá ao bolsonarismo e à direita, de uma maneira geral, uma vantagem estratégica assim, monstruosa. Por quê? Porque, ideologicamente falando, a direita é muito maior do que a esquerda. Ela não é menor, ela é bem maior. Já houve uma pesquisa estatística que saiu, que as pessoas ideologicamente alinhadas com a esquerda eram mais ou menos 13%, ao passo que com a direita era 40%. Até nas universidades, inclusive, saiu uma pesquisa, que a maior parte das pessoas nas universidades também são de direita, bizarramente. Isso eu foi acho recente. Que sim, mas eu acho que a variação por curso deve ser muito grande. Sim, com certeza, isso aí eu não tenho dúvida. Humanidades aí... Sim. Eu até vou te passar, vamos ver se eu consigo encontrar e eu te mando. Eu quero ver. Então, assim, tem uma diferença grande. E o voto, como o voto da direita é muito mais ideologizado, ele é um voto que não necessita você entregar muita coisa. Porque o voto ideológico, principalmente com a direita ideológica bolsonarista, que além de ser ideológica, é tosca e não cobra e não consegue fazer o raciocínio de enxergar que o Bolsonaro estava no poder, não entregou nada. É muito simbólico. O fato da direita operar no terreno dos símbolos, da semiótica, é uma coisa maravilhosa do ponto de vista eleitoral também. Porque você não precisa entregar nada. Entendeu? E isso é fantástico. Eu adoraria que nós estivéssemos no futuro na posição de não ter que entregar nada. Deixa eu fazer um disclaimer antes das pessoas se assustarem. Não, eu acho que o nosso projeto deve entregar... Se comprometeu. Eu acho que o nosso projeto deve entregar tudo. Nós queremos entregar uma melhoria efetiva e real do Brasil, em todas as áreas importantes, segurança, economia, tudo mais. A gente quer fazer isso. Mas o que eu digo assim é que reduz muito a pressão que o eleitor exerce sobre o governante quando ele está flanando no campo do semiótico. No caso específico do MBL, eu acho que é o contrário. A gente seria, na realidade, ultra cobrado sem nenhuma... Como é que eu vou dizer? Sem nenhum quebra-molas. Acho que é bem mais cobrado do que o poder que tem. Então, exatamente. Mas daí é a cultura que vocês geraram. Tipo, foram o quê? Anos? Vamos questionar tudo, esse papo bravo. Que eu nunca gostei. Aí você... não, eu gosto. Você perde aquele... Aí você perde aquele apoio fiel, aquele apoio... Bicho, que todo organismo político tem, que tipo... Desculpa, mas eu sou igual ao Arthur Duval. Mas você sabe que quem reintroduziu a noção de militância aqui no MBL não foi nem o Renan, fui eu. Péssimo, né, Ricardo? Péssimo. Não, para com esse negócio de questionar péssimo, tudo. Ricardo. Tem que apoiar, eu quero saber do militante, Meu militância. Deus do céu. E eu com o Renan no News era só isso, era só vamos apoiar tudo. Começamos um contramovimento. Por isso que me esculhambaram, né? Por isso que me esculhambaram. Ao Arthur. Porque realmente é necessário você ter uma base de apoio consolidada. Se você não tiver, você chega lá, você toma um toco e cai. Só que o PT não tem tanto. Porque como o voto ideológico da esquerda é menor, ele tem a base da esquerda, mas tem um grosso da sua base, que está no Nordeste, que é o voto mais pragmático do mundo. Meu irmão, eu quero minha carne, eu quero fazer meu churrasco. Cadê o churrasco? Você não tá pintando churrasco, então... Não voto. Nós temos um problema. Tudo errado. O tio do biscoito tá falando que tá tudo bem, nunca se comeu tanta carne, a gasolina tá barata. Vai mudar, né? Aliás, você soube que vai encarecer mais a gasolina, né? Saiu umas notícias dessas que vai subir mais ainda. Aí você vai ver o PT tendo outro baque.